Tirania de Aço Capítulo 202 Problemas na corte bizantina enquanto Berengário lutava na Áustria. Eventos que impactariam o futuro de Berengário ocorriam do outro lado do mundo cristão. No leste, dentro da antiga cidade de Constantinopla, Aretas Maniaques estava ajoelhado dentro do palácio real diante do imperador do Império Bizantino. Ele estava questionando o homem sobre uma determinada área de interesse. O imperador Vetranis Paleólogo era o atual imperador do Império Bizantino. Seus ancestrais governaram o Império Romano do Oriente por mais de 100 anos. Ele estava em seus 40 e poucos anos e já tinha cabelos grisalhos com uma barba combinando. O estresse de supervisionar a guerra com o sultanato mameluco, que chegou a um impasse, o envelheceu drasticamente nos últimos 10 anos. No entanto, pela primeira vez em muito tempo, havia esperança de virar a maré da guerra a seu favor. Recentemente houve desenvolvimentos em uma parte obscura da Europa, onde o conde do Tirol desenvolveu uma indústria avançada e vendeu equipamentos especiais por um preço justo para as forças do Império. O imperador Vetranis não tinha ideia de como Berengar von Kufstein conseguiu criar um estoque tão grande de aço de alta qualidade e, no entanto, testemunhou pessoalmente os resultados. A enorme produção que as fábricas de Berengário eram capazes de produzir armaduras com padrão de espelho era algo que o imperador nunca tinha visto antes, e ele desejava muito ver as instalações de Berengário por si mesmo. No entanto, ele não podia viajar muito bem para Kufstein e, portanto, teve que ouvir os detalhes de seu estratego da Jônia, Aretas Maniaques, que acabara de entrar no palácio a pedido do imperador. Assim, os dois homens ficaram cara a cara no palácio de Constantinopla pelo único motivo de perguntar sobre as capacidades de produção de Berengário. Estrategos Aretas, já faz um tempo desde a última vez que o vi. Como você tem estado? Aretas foi autorizado a ficar de pé e, como tal, ele se levantou de sua posição ajoelhada quando o imperador se aproximou dele. Fazia algum tempo desde a última vez que viu o imperador cara a cara e, portanto, ele estava incrivelmente agradecido pela oportunidade atual. O jovem estratego sorriu antes de retribuir a saudação do imperador. Eu tenho estado bem desde a última vez que nos falamos. Como você está indo, Sua Majestade? Os dois homens eram bastante amigáveis um com o outro quando o imperador Vetranis imediatamente começou a reclamar de sua vida. Já fui melhor. Para começar, minha filha fica mais bonita a cada dia. Seu charme conseguiu atrair a atenção dos pretendentes não apenas do mundo cristão, mas também do mundo islâmico. Juro que o número de príncipes que ela diminuiu ao longo do ano passado deve estar na casa das dezenas. Ela parece ter grandes ambições para seu futuro marido e não quer ouvir minhas sugestões. Criar uma filha é muito trabalhoso para este meu velho coração suportar. Aretas imediatamente começou a rir do comentário do imperador e tentou animá-lo. Você não é tão velho, Majestade. Você tem apenas 43. No entanto, o imperador apenas zombou antes de castigar Aretas. Se eu fosse um plebeu, já estaria perto da morte. Ao ouvir tal resposta, Aretas começou a rir antes de dar um tapinha nas costas do imperador. Bem, então temos sorte que você não é, de fato, um plebeu. Enquanto os dois homens caminhavam pelo palácio e continuavam sua conversa, o imperador Vetranis finalmente trouxe à tona o assunto que queria discutir. Aretas, eu queria discutir com você sobre sua visita a Kufstein. Diga-me, como aquele conde novato é capaz de produzir tanto aço? Aretas suspirou pesadamente quando ele balançou a cabeça. Seu cabelo moreno brilhava sob a luz do sol, enquanto ele lançava uma expressão oprimida antes de falar. Eu realmente gostaria de poder lhe dizer, mas não tive permissão para ver como ele produziu aço, apenas as instalações que ele usou para transformá-lo em armas e armaduras. Era um nível de produção que eu nunca tinha visto antes. Arsenais não se comparam à eficiência de que os tiroleses são capazes. O imperador suspirou ao ouvir esta notícia. Ele começou a falar em um tom pesaroso. Bem, isso é uma pena. Eu esperava que pudéssemos aprender algo com o conde do Tirol. Ouvi dizer que ele está atualmente envolvido em uma guerra pelo controle da Áustria. Você sabe como isso está indo? Aretas mantinha contato próximo com Berengar. Afinal, o comércio que compartilhavam era muito lucrativo para ambas as partes. Com a guerra pela Áustria em andamento, o homem estava muito preocupado com a segurança de Berengário. Assim, ele acenou com a cabeça e informou ao imperador um pouco do que sabia. Os exércitos de Berengário estão muito melhor equipados do que qualquer força que eu já vi. Quando eu estava visitando,
Seus guardas da cidade estavam equipados com armaduras de placas que cobriam suas cabeças, pescoços, torsos e coxas. Eles também empunhavam variantes de canhões de mão estranhos que eram de um design desconhecido. Se suas ostentações são verdadeiras e todas as suas tropas estão equipadas para tal grau, então a probabilidade de ele vencer esta guerra é enorme. Ele também parece ter montado dezenas de canhões nas muralhas de sua cidade. Então ele parece estar capaz de produzir em massa armas tão devastadoras também. O imperador Vetranês ficou chocado ao ouvir tal informação e, assim, rapidamente perguntou a Aretas sobre uma nova possibilidade que se formou em sua mente. Diga-me, Aretas, é possível comprar tal equipamento? Aretas balançou a cabeça e suspirou mais uma vez. Não havia muito que ele pudesse fazer sobre esse assunto. Berengário parecia interessado em ter o monopólio dessa tecnologia. Assim, ele respondeu com sinceridade ao imperador. Até onde eu sei, o conde Berengar pretende manter tal vantagem a qualquer custo. Duvido que ele esteja disposto a vender uma tecnologia tão valiosa com medo de sofrer engenharia reversa, batalhar e saquear suas armas, ou teriam que pagar uma grande quantia que valeria a pena um comércio tão arriscado. Não me prevejo capaz de convencê-lo a nos vender essas armas ou armadura. No entanto, o imperador foi inflexível sobre esta questão e não levou a palavra de Aretas ao pé da letra e, em vez disso, insistiu em abordar o assunto com Berengário. Você poderia pelo menos tentar comprar essas armas na próxima vez que vir o Conde do Tyrol? Ouvi dizer que suas armas têm um efeito devastador, tornando inútil até armaduras de placas. Ter tal vantagem sobre nossos inimigos ajudaria nos esforços contínuos para restaurar nosso império. Assim que o imperador estava prestes a concluir seus negócios com os estrategos da Jônia, uma linda jovem apareceu, enquanto descia a escadaria mais dourada do palácio. Ela estava vestida com um luxuoso vestido de seda roxa com um padrão dourado ousado. Ela usava joias de ouro incrustadas com ametista no pescoço, pulsos e cintura. A garota não tinha mais de 15 anos e tinha longos cabelos cor de chocolate amarrados em um elegante rabo de cavalo. Seus olhos eram de cor verde-menta e sua pele era branca como leite, apesar de sua herança greco-romana. Embora ela não fosse tão peituda quanto as irmãs de Linde ou a dela, ela era, de fato, perfeitamente proporcionada, e seu vestido de seda se agarrava às suas curvas requintadas. Quando ela desceu da escada, ela tinha uma carranca no rosto. Algo estava perturbando essa beleza angelical do leste. Ela instantaneamente começou a criticar o imperador quando notou sua presença. Pai, como você pode me comprometer com o príncipe da França? Aubry é tão feminino que ele é praticamente uma mulher. Eu não vou tolerar isso. O imperador bizantino suspirou pesadamente enquanto olhava para Aretas com um olhar que expressava seus pensamentos, sendo estes, vê o que quero dizer? A essa altura, ele havia tentado envolver sua filha com mais de uma dúzia de príncipes de vários países do mundo, e ela tinha uma reclamação sobre cada um deles. Mais cedo ou mais tarde, a princesa diria algo como prefiro me matar do que me casar com aquele homem, forçando assim o imperador a concordar com suas exigências. Desta vez ele decidiu colocar o pé no chão e fazer valer sua vontade, afinal, ele era imperador e, mais cedo ou mais tarde, ela teria que encontrar um marido. Assim, ele colocou uma fachada calma e gentil enquanto tentava coagir sua garota a se casar com o francês efeminado. Honoré é minha única filha, Aubry é o epítome de um stern chevalier, ele também é o herdeiro do trono francês. Você será uma rainha se casar com ele. Também garantirá uma poderosa aliança para nossa dinastia. No entanto, a bela princesa, Honoré, recusou-se a ouvir a língua loquaz de seu pai e, em vez disso, zombou antes de dar uma resposta bastante rude. Rainha da França. Você tem que estar brincando comigo. Quem iria querer ser rainha de um reino atrasado como esse? Quanto eles estão pagando para você me vender como se eu fosse mero gado? Vendo a reação no rosto de seu pai, ela sabia que tinha acertado em cheio. Ele com certeza recebera uma quantia significativa para vendê-la ao príncipe da França. Um homem que ela tinha quase certeza era homossexual. Se não, ele era o homem heterossexual mais feminino que ela já tinha visto. Como tal, ela foi mais inflexível em recusar esta proposta de casamento do que qualquer outra antes. No entanto, ela já havia gritado logo o suficiente para que seu pai não permitisse que ela recusasse. Desta vez foi o imperador quem fez uma careta em resposta às palavras fortes de Honoré. Assim,
Ele começou a castigá-la ao deixar bem claro que ela se casaria com o futuro rei da França. Basta, você recusou tantos outros candidatos que esta é a minha última opção. Você é minha filha e a princesa do império. Você fará o que lhe disserem. Depois de ouvir essas palavras, as lágrimas começaram a encher os olhos cor de menta da menina antes que ela corresse de volta para cima em um acesso de raiva. No entanto, antes de sair, ela fez questão de gritar um conjunto de palavras dolorosas para seu pai. Te odeio. Depois que ela se foi, o imperador soltou um suspiro pesado e sentou-se no assento mais próximo. Ele estava ficando velho demais para lidar com o comportamento infantil de sua filha. Assim, ele olhou para Aretas e mudou o assunto de volta para Tirol. Estou ficando velho demais para isso. Me prometa que pelo menos tentará comprar as armas do Conde Berengário da próxima vez que o vir. Tendo testemunhado tal exibição agora, Aretas não estava com vontade de recusar o imperador e, como tal, assentiu com a cabeça. Um sorriso irônico apareceu no rosto do imperador antes de dispensar Aretas. Bom, devo repreender minha filha errante. Vou confiar esta tarefa às suas mãos capazes. Até nos encontrarmos novamente, Aretas. Aretas rapidamente curvou-se com respeito antes de partir. Ao fazê-lo, ele deixou para trás um velho imperador cansado e uma princesa delinquente para discutir ainda mais sobre suas disputas mesquinhas. Tirania de Aço Capítulo 203 Relações Leste-Oeste. Enquanto a guerra na Áustria continuava, os bizantinos não eram os únicos a prestar atenção ao conflito. A Igreja Católica e o novo Papa observavam os acontecimentos com grande interesse. O sucessor de Simeão e Avilius era um homem sábio e inteligente que agora atendia pelo nome de Lucius, que discordava completamente da abordagem de seus predecessores ao lidar com a chamada heresia de Berengário. No entanto, a reforma alemã já havia declarado sua separação da Igreja Católica, e não havia muito mais que ele pudesse fazer agora além de uma tentativa de esmagá-la pela força militar. As negociações teriam sido um primeiro passo significativo, mas o tempo para conversar já estava longe demais. Com a Ordem Teutônica ocupada com sua luta no leste contra a Horda Dourada, e os Cavaleiros Hospitalares lutando no norte da África contra o Sultanato Mameluco, ele não teve outra opção senão criar novas ordens militares e recrutar nas fileiras da União Europeia cavalaria para acabar com a crescente influência da reforma alemã. Embora ele ainda não tivesse convocado uma nova cruzada para lidar com essa questão, ele estava atualmente no processo de estabelecer novas ordens militares para combater a ameaça de Berengário, o maldito e sua heresia. No momento, um grande grupo de cavaleiros galeses estava diante do novo Papa, sua túnica verde com uma cruz de malta vermelha sobre ela, e eles estavam sendo batizados como os primeiros membros da Ordem do Dragão Vermelho. O rei da Inglaterra era um ávido defensor da Igreja Católica e seus esforços contínuos para esmagar a heresia de Berengário. Muitos cavaleiros do país de Gales foram particularmente atraídos pela ideia de empreender uma nova cruzada contra os ducados alemães e levar a heresia de Berengário à extinção. Assim, no momento, 500 cavaleiros diferentes de todo o país de Gales estavam reunidos no Vaticano ajoelhados diante do Papa. O Papa Júlio falou um canto em latim antes de anunciar aos cavaleiros reunidos diante dele: Ascensão, Cavaleiros do Dragão Vermelho. Depois de dizer tal coisa, os cavaleiros se levantaram de sua posição ajoelhada e ficaram firmes na frente do Papa, como sua mais nova ordem militar. Eles esperaram em silêncio que o Papa fizesse o seu discurso. Como uma ordem monástica de cavaleiros, seu objetivo será recrutar o maior número possível de seguidores da Inglaterra nos próximos anos. Precisaremos de sua experiência na guerra que está por vir. A heresia de Berengário não pode prosperar. Vá em frente e aumente sua força. Quando o tempo for necessário, eu o chamarei para uma cruzada. Os cavaleiros saudaram o Papa antes de gritar a frase em latim Deus vult. Depois de fazer isso, eles deixaram o Vaticano. Eles começaram seu longo retorno ao país de Gales, onde passariam os próximos anos reunindo suas forças para marchar sobre a Áustria e as outras regiões da Alemanha que a heresia de Berengário afligiu. Quando os cruzados deixaram o prédio, o Papa Lúcio caiu de volta em seu trono papal e suspirou pesadamente. Ele estava completo e totalmente exausto. No entanto, havia mais em seu menu para se preparar, e quando sua secretária se aproximou dele, ele apenas fez a pergunta em sua mente. Quantos são agora? O secretário ergueu um par de óculos primitivos contra o rosto antes de espiar o livro Razão. Depois de fazer isso, ele orgulhosamente declarou:
Essa seria a quinta ordem militar que você aprova desde que assumiu sua posição, Sua Santidade. O Papa Lúcio começou a esfregar as têmporas para aliviar sua crescente dor de cabeça antes de expressar sua opinião não filtrada em voz alta. Aquele idiota, do Simeon, me deixou com uma bagunça enorme para limpar. Aquele idiota deve ter um péssimo timing para brigar com um conde enquanto todas as ordens militares estão em guerra. O secretário imediatamente começou a corrigir o Papa enquanto ele empurrava os óculos mais para cima do nariz. Para ser justo, Sua Santidade, Berengar era apenas um regente do barão quando matou os inquisidores que foram enviados para lidar com ele. Lucius imediatamente começou a revirar os olhos para seu assistente quando ele expressou suas queixas. Ah, sim, tola minha, como eu poderia esquecer o fato de que enviamos assassinos para eliminar Berengar von Kufstein, o legítimo herdeiro de Kufstein, porque temíamos que ele pudesse resistir à influência da igreja em Kufstein. Malditos inquisidores o provocaram a tomar medidas tão drásticas. Sou a única pessoa sã que resta no Vaticano. O secretário não soube responder. Ele estava ciente de que Lucius culpava seus predecessores pelos problemas em questão, mas o que ele acabou de dizer foi uma heresia limítrofe. Depois de todas as palavras que Lúcio falou, parecia que era inteiramente culpa da igreja que Berengário causou uma divisão tão grande. Como tal, o secretário optou por ignorar os comentários do Papa e, em vez disso, concentrar-se no próximo assunto em questão. Sua Santidade, o Patriarca de Constantinopla, acabou de chegar e está esperando por você lá fora. Devo trazê-lo? O Papa Lúcio olhou para o secretário como se ele fosse um idiota absoluto antes de lhe fazer uma pergunta retórica. O que você acha? Vendo o olhar de desagrado nos olhos do Papa, o secretário rapidamente se apressou para trazer o patriarca para os aposentos. Depois de alguns momentos, ele voltou com um padre ricamente vestido que era a principal autoridade da Igreja Ortodoxa Oriental. O homem não se curvou diante do Papa e, em vez disso, falou formalmente com Lucius. Parabéns pela promoção, Lucius. Já faz um tempo desde a última vez que nos encontramos. Lucius se levantou e se aproximou do patriarca com um gesto amigável antes de falar com o homem em termos amigáveis. É bom vê-lo, Petrus. Devo dizer que estes são tempos terríveis em que nos encontramos. No entanto, quando Lucius se aproximou do homem chamado Petrus, o patriarca recuou e esnobou o bom gesto de Lucius enquanto acrescentava insulto e injúria com suas palavras duras. Estes são tempos terríveis em que você se encontra. Embora eu possa discordar da reforma alemã e, francamente, considero os hereges. O conde Berengário prestou grande assistência ao império e, por isso, não nos envolveremos em caso. Lúcio tinha uma expressão preocupada no rosto enquanto perguntava ao patriarca de Constantinopla sobre suas preocupações. Você quer me dizer que não vai nos ajudar? Depois de tudo que o Oeste fez para apoiar a reconquista de seu império. Nossos cavaleiros ainda sangram por você no Egito. No entanto, Petrus apenas riu da resposta do Papa. Engraçado, da última vez que verifiquei, uma de suas preciosas ordens militares estava batendo seu caminho através de Moscou, que estava cheia de pessoas de nossa denominação. No entanto, o Papa não fez nada para detê-los. Serei franco com você, Lucius. Nós não temos ordens militares como você, então a Igreja Ortodoxa não pode lhe fornecer assistência militar. Você teria que solicitá-la ao imperador, e ele está interessado em estabelecer laços com o conde Berengar, então suas chances são pequenas. Lucius imediatamente sentiu sua dor de cabeça crescer 3 vezes ao ouvir esta notícia. Ele pensou consigo mesmo por alguns minutos, enquanto esfregava mais uma vez as têmporas antes de ter uma ideia. Bem, você pode pelo menos divulgar uma declaração referindo-se à reforma alemã como hereges? Ou possivelmente nos ajudar a financiar novas ordens militares? Petrus foi franco com sua rejeição e enfureceu ainda mais o novo Papa. Posso? Sim. Posso? Não. Tais atos apenas antagonizariam Berengário, que está à frente da reforma alemã, e não sei quanto a você, mas, francamente, não quero um homem como meu inimigo, nem desejo incorrer na ira do imperador por azedar as relações entre os dois. Você está por sua conta, Lucius. No máximo, posso rezar pelo seu sucesso. Lucius mal podia acreditar em seus ouvidos. Ele esperava algum tipo de apoio da igreja no leste, mas eles o rejeitaram tão descaradamente. Orações? De que adiantavam as orações?
Ele precisava de ferro e carne se quisesse se livrar desses hereges que começaram a infestar a cristandade. Desde quando as orações venceram as batalhas? Depois de ouvir a resposta de Petrus, a expressão de Lúcio azedou e ele começou a mudar o assunto para outras preocupações. Entendo, bem, espero que você aproveite sua estadia no Vaticano por enquanto. Certifique-se de trazer meus cumprimentos ao imperador na próxima vez que o vir. Petrus assentiu antes de responder. Eu vou fazer isso. Depois que essas palavras foram ditas, o patriarca de Constantinopla deixou o prédio e prosseguiu com alguns negócios de lazer. Quanto ao Papa Lúcio, ele havia retornado ao trono papal, onde caiu em seu conforto e colocou a cabeça nas mãos antes de gritar intensamente para elas. Apenas porque era que nada parecia estar indo do seu jeito. Deus genuinamente favoreceu a reforma alemã? Esses foram os pensamentos que ele considerou enquanto sua mente vagava pelo espaço. A rejeição da Igreja Ortodoxa em ajudar a Igreja Católica de qualquer forma enquanto eles tentavam lidar com Berengário e sua reforma alemã seria um grande ponto de discórdia entre as igrejas do Ocidente e do Oriente. Também involuntariamente fomentaria as relações entre Berengário e o Império Bizantino. Tirania de Aço capítulo 204 Os campos de Viena. Berengário estava montado em seu fiel corcel enquanto olhava para longe. Em seu campo de visão estavam as fronteiras da Baixa Áustria e seu destino final neste conflito. Enquanto Icard sitiava todos os cantos da Alta Áustria atualmente ocupados pelos bávaros, Berengário marcharia sobre Viena com quase 20.000 homens. Berengário prometeu que, depois de finalmente vencer esta guerra, faria duas coisas imediatamente: desenvolver uma nova arma e começar a construir uma grande marinha. Embora Conrad pudesse protestar contra todas as suas ações, em última análise, como regente, ele tinha o poder de realizar essas coisas. Além disso, Conrad viveria mais alguns anos na melhor das hipóteses. Como tal, ele desejava muito terminar esta guerra e se concentrar em consolidar seus ganhos territoriais o mais rápido possível. Para Berengário, a guerra era um meio para resolver disputas e adquirir território. O aspecto mais crítico foi o desenvolvimento da terra depois que os combates cessaram. Como visionário, ele tinha grandes planos para construir um império que duraria 1000 anos. Por enquanto, ele precisava tomar a Áustria e estabelecer seu domínio sobre a região, e era exatamente isso que planejava fazer. Com a morte do general inimigo nas mãos do assassino de Berengário, um nobre tomou seu lugar e decidiu que o melhor curso de ação para parar o cerco de Viena de Berengário era simples: eles atacariam e lidariam com seu exército de uma vez por todas. Usariam os cidadãos de Viena como escudos humanos. Assim, quando Berengário e seu exército entraram na Baixa Áustria, viram uma grande força reunida, perto de 30.000 no total. Os cidadãos de Viena foram recrutados pelos bávaros e armados com qualquer coisa que pudesse remotamente ser usada como arma. Eles foram colocados na vanguarda para que pudessem absorver as balas das forças de Berengário, permitindo que suas tropas principais sobrevivessem ao ataque inicial e fechassem a distância. Vendo a formação inimiga, Berengário começou a franzir a testa. Preferia não massacrar mais de 10.000 cidadãos da Áustria, mas isso não seria fácil de evitar. As forças bávaras estavam atrás da vanguarda do povo austríaco e os empurraram para frente com suas lanças, bicos e lâminas. Esta não era uma boa situação. Como tal, Berengar contemplou por alguns momentos antes de pensar em um curso de ação. Assim, ele cavalgou em direção às suas unidades de artilharia e deu seus comandos. Preparem suas armas e apontem para a retaguarda da formação inimiga. Quero que as tropas permaneçam o mais ilesas possível. Vamos quebrar a retaguarda e permitir que os cidadãos de Viena fujam. Ouvindo as ordens de seu senhor comandante, os oficiais de artilharia rapidamente se puseram à tarefa de ordenar ao regimento de artilharia que desatrelasse seus canhões e os colocasse em posição. Eles foram elevados a uma elevação específica para atuar como obuses onde os projéteis seriam disparados em um arco e pousar na parte traseira da formação bávara, poupando o maior número possível de tropas vivas. Esta era uma tática que eles ainda tinham que empregar no campo de batalha. Assim, os bávaros não esperavam tal coisa. Berengário deixou a artilharia por conta própria e cavalgou para a frente da formação de infantaria, onde começou a gritar suas ordens para a infantaria. Faça o seu melhor para não prejudicar as tropas. Quando as armas dispararem e atingirem as fileiras bávaras, permita que as tropas se dispersem, antes de disparar contra as tropas bávaras restantes. Esses são provavelmente os civis de Viena.
E não devemos prejudicar nosso povo se pudermos evitar. Deus conosco. Todos os soldados sob o comando de Berengário começaram a gritar seu infame grito de guerra em uníssono. Deus conosco. Deus conosco. Deus conosco. Depois, Berengário ergueu a espada e deu outra ordem. Marcha para frente. Sob o trovão do fogo de canhão, a infantaria tirolesa começou a marchar em direção à posição inimiga. Os bávaros zombaram ao imaginar que Berengário havia decidido eliminar as taxas de cidadãos na frente da formação. No entanto, quando os projéteis caíram do céu e caíram entre suas fileiras, as forças bávaras rapidamente começaram a entrar em pânico. Eles não esperavam que os projéteis pousassem atrás de sua vanguarda e devastassem suas fileiras, desconsiderando completamente o plano que haviam feito. 280 projéteis foram disparados a cada minuto nas formações bávaras, e sua ordem rapidamente começou a desmoronar. Sangue, aço e osso voaram em todas as direções enquanto a artilharia tirolesa golpeava as linhas de infantaria. Vendo que os bávaros estavam em estado de pânico, os cidadãos que foram convocados para o serviço dos bávaros rapidamente começaram a fugir do campo de batalha. Alguns foram pegos e esfaqueados pelos homens atrás deles, mas a maioria conseguiu escapar do massacre. Agora que Berengário havia dado tempo suficiente para os cidadãos de Viena fugirem, ele começou a liderar a cavalaria em um ataque à posição inimiga. Enquanto ele liderava a cavalaria para atacar os flancos bávaros, sua infantaria de linha começou a formar fileiras e disparar contra os bávaros que atacaram suas formações. Vendo que seus planos estavam arruinados, o comandante bávaro ordenou um ataque em grande escala. Ele pretendia dominar a infantaria tirolesa antes que eles pudessem causar muito dano com seu poder de fogo superior. Como tal, os projéteis Minibal dispararam dos canos de seus mosquetes raiados e nas fileiras do inimigo, perfurando seus peitorais e deixando-os onde estavam, mas isso não impediu o ataque dos homens bávaros em armas. Eles sabiam que sua única chance era entrar em combate corpo a corpo com o inimigo, e assim eles correram tão rápido quanto eles poderiam entrar na linha de fogo, esperando que as balas não os acertassem e permitissem que atacassem o inimigo. As forças tirolesas dispararam apenas algumas rajadas antes que pudessem se envolver em combate corpo a corpo com os bávaros. Como tal, baionetas e lanças começaram a colidir entre si em uma exibição caótica de violência. Enquanto isso acontecia, Berengário montava rapidamente seu poderoso corcel, liderando uma carga de couraceiros, lanceiros e hussardos, todos preparados para enfrentar os flancos da formação inimiga. A infantaria bávara rapidamente levantou suas lanças e outras armas de haste em resposta à carga de cavalaria que se aproximava, o que normalmente seria suficiente para deter os cavalos. No entanto, apenas quando estavam à distância de tiro, Berengário e seus couraceiros levantaram suas pistolas onde começaram a atirar. Na parede de lanças, golpeou as linhas com balas de mosquete e ceifou a vida de centenas, se não milhares de homens. Os hussardos dispararam suas carabinas de longe nas fileiras e causaram muitos danos à formação inimiga. Quase não havia lanças levantadas neste momento, e a cavalaria soltou suas espadas e lanças nos flancos bávaros, esmagando suas linhas no processo. Berengário lançou seu pesado sabre de cavalaria contra a infantaria inimiga à sua frente. Enquanto aparava um golpe que se aproximava, ele deu um golpe direto no olho do oponente, reivindicando sua vida no processo. Seu novo corcel estava fortemente blindado e cercado por centenas de outros cavalos que colidiram com a formação inimiga. Assim, ele e seu cavalo estavam relativamente seguros, pois pisotearam a infantaria inimiga impiedosamente e os cortaram em tiras. O comandante bávaro olhou para o campo de batalha com fúria em seu coração ao perceber que seus flancos haviam sido esmagados, permitindo que a infantaria tirolesa preenchesse as lacunas e cercasse as tropas restantes. Como tal, ele tomou uma decisão precipitada e fugiu do campo de batalha e voltou para Viena. A maioria de seu exército havia sido perdida nesta batalha e, embora ainda estivesse em andamento, ele se recusou a ser capturado vivo. Enquanto o comandante bávaro fugia do campo de batalha, Berengário liderava o ataque enquanto cortava o pescoço de um arqueiro, que ficou descoberto, decapitando o homem no processo. A pesada espada de cavalaria de Berengário era totalmente capaz de decepar cabeças de cavalos e ainda tinha uma ponta fina o suficiente para perfurar a maioria das armaduras. A alegria que ele sentiu ao se envolver mais uma vez no campo de batalha encheu o coração de Berengário de alegria,
Qual era o sentido da vida que ele não poderia obter tal adrenalina? A guerra era como uma droga para ele, e ele não se cansava dela. A sensação de arriscar sua vida em busca de glória maior, a adrenalina e as endorfinas que inundavam seu sistema e o faziam se sentir como um deus vivo, isso era o que significava estar vivo. Como tal, ele não temia a possibilidade de morte quando aparou o golpe de uma lança com sua espada e esfaqueou sua lâmina nas aberturas do capacete do oponente, alojando a borda de aço frio no crânio do inimigo antes de arrancá-la e cortar outro combatente. À medida que a cavalaria convergia para as linhas da Baviera atropelava suas fileiras, a infantaria tirolesa ganhou vantagem no grande combate e rapidamente derrubou os bávaros. Baionetas cravadas nos pontos fracos da armadura do inimigo, derramando sangue e bile pelo campo. À medida que o massacre se desenrolava, as forças bávaras começaram a se deslocar. Berengário aproveitou e liderou sua cavalaria para derrubá-los. Lanças atravessavam as costas do inimigo e espadas perfuravam suas armaduras do mal e seus corações. Muitos dos soldados bávaros não estavam equipados com backplates, então era uma área vulnerável que havia sido exposta em sua retirada apressada. Assim, a cavalaria teve facilidade em matar aqueles que fugiram do local. Enquanto a cavalaria tirolesa limpava os rodeadores, a principal força do exército bávaro lutava para manter sua defesa. No entanto, quando os granadeiros lançaram suas granadas atrás da formação bávara, eles não conseguiram mais manter a linha e rapidamente desmoronaram quando a explosão os abalou até o centro. As granadas explodiram uma após a outra, devastando a posição defensiva que os bávaros haviam estabelecido e, no final, aqueles que sobreviveram à explosão foram atravessados com baionetas. O resultado da batalha foi um massacre completo e total. Embora o exército de Berengário tivesse sofrido baixas, empalidecia em comparação com as perdas sofridas pelos bávaros neste dia. Com esta vitória, Berengário estava a um passo de reivindicar Viena e acabar com a ocupação bávara da Áustria. Embora a guerra não tivesse acabado, afinal, a luta pela Áustria era apenas um dos muitos conflitos em andamento na guerra maior pela Alemanha. Durante esta guerra que deveria levar anos para terminar, Berengário usaria seu poder para expandir seu território vastamente e sair como homem no topo. Conquistar Viena e tornar-se duque da Áustria foi apenas o começo de sua grande ambição. Por favor, certifique-se de verificar meus outros